Aprem Comunicação na Copa, com Álvaro Gomes. Tudo bem, pessoal? Terceiro vídeo. Estamos aqui para falar da Copa do Mundo. Para quem acompanhou as duas últimas, né? Aprem Comunicação na Copa. Tem a coluna lá no portal da Aprem. Também a versão em áudio que vai na web rádio da Aprem Comunicação. E esses vídeos aqui eu consigo explanar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na Copa do Mundo e estamos chegando na fase final. Finalmente já sabemos os dois finalistas, Espanha e Argentina vão decidir no domingo quem será o campeão da Copa do Mundo de 2026. Eu vou falar aqui de como foram os dois jogos das semifinais, que foram bem interessantes e bem importantes. Tem um histórico, principalmente na partida entre a Argentina e Inglaterra, mas o jogo entre França e Espanha também foi muito legal e, para além da rivalidade dos dois países europeus, ainda tem um histórico futebolístico bem importante nessa partida e eu vou começar por ela. Foi a primeira semifinal, né? A Espanha venceu a França por 2-0 e conseguiu a primeira vaga na final da Copa do Mundo. Eu não sei se todo mundo acompanhou a partida, mas de qualquer forma, a França chegou como grande sensação nas semifinais, era até aquele momento a melhor seleção da Copa do Mundo. Eu cheguei a falar aqui em outros vídeos e também escrevi sobre isso. A França, para mim, era a seleção a ser batida. Vinha fazendo uma grande Copa do Mundo, tinha um dos melhores ataques, se não o melhor ataque da Copa. Tinha aquele quarteto de ataque com Olise, Dembélé e Mbappé. E aí do lado esquerdo tinha aquela variação, ou era o Barcola ou era o Doué. E a seleção da Espanha vinha voando meio que abaixo do radar, chegou como uma das favoritas à Copa por ter vencido a Eurocopa, mas durante a competição não tinha feito grandes partidas, né? Logo na estreia teve um resultado bem decepcionante, 0-0 contra Cabo Verde. Ao longo da Copa a gente foi descobrir que Cabo Verde não era essa baba que muita gente achava, mas de qualquer forma a Espanha tinha meio que perdido um pouco desse status de favoritismo. Quando chegaram às semifinais, eu e muitas outras pessoas imaginavam que a França imporia muito mais dificuldades à seleção espanhola. Em que pese o histórico recente das duas seleções, a Espanha venceu na Nations League, na Liga das Nações Europeias e também na Eurocopa. A Espanha venceu a França na última partida entre eles, um 5-4, um jogaço sensacional. A Espanha chegou a estar vencendo por 5-1 e no final o resultado foi 5-4. Mas na Copa do Mundo tudo indicava que a seleção francesa faria um jogo melhor. Pelo que eu já falei, fazia uma Copa melhor do que a Espanha. E a Espanha, quando venceu a França, principalmente na última partida, no 5-4 que eu mencionei, o grande trunfo espanhol eram os pontas. O Lamine Yamal, especialmente pelo lado direito, o jogador do Barcelona, que fez uma partidaça, jovem que completou 19 anos ao longo da Copa do Mundo e é uma das sensações do futebol mundial hoje em dia. Ele foi o grande diferencial daquela partida. E durante a Copa, ele não vem fazendo um grande mundial, inclusive não fez um espetacular jogo contra a França. Mas a Espanha parece que tem meio que o antídoto para o jogo de muita velocidade e força física da França, né? Logo no início do jogo ficou bem claro como que as duas equipes preferem atuar. A Espanha, com aquele jogo bem conhecido desde 2006, tem sido assim, um jogo de muito toque de bola, de paciência, de tranquilidade, um jogo mais lento, mais cadenciado, e a França é talvez a principal expressão desse futebol moderno que a gente tem visto na Europa. Jogadores habilidosos, muito fortes fisicamente, muito rápidos e que, assim que recuperam a bola, imediatamente partem para cima do gol. E a gente viu isso um pouquinho no começo do jogo, a Espanha tentando controlar o tempo, tentando diminuir o ritmo da partida, e a França sempre que tomava a bola, partia com tudo para cima e tentava acionar os seus principais jogadores no ataque.
O jogo dava a impressão de que seria mais equilibrado, mas numa falha do lateral esquerdo francês, o Digne, ele foi afastar uma bola dentro da área, não viu que o Yamal estava chegando próximo dele, quando ele foi afastar, o Yamal tocou na bola e ele deu um bico no jovem jogador espanhol, fazendo um pênalti, que foi convertido pelo Oyarzabal. Inclusive um jogador muito subestimado, ele joga na Real Sociedad, que é um time médio, do futebol espanhol. Na Espanha a gente conhece, né? Tem o Real Madrid, tem o Barcelona, são as principais potências, depois vem o Atlético de Madrid e aí os outros times. E o Oyarzabal, que vem fazendo uma grande Copa, converteu o pênalti. A partir daí a Espanha estava no seu melhor cenário. É um time que até o momento na Copa do Mundo sofreu apenas um gol contra a Bélgica, um gol meio que achado assim. E é uma equipe muito segura defensivamente, que sabe o que fazer. E é curioso, a Espanha fica com a bola quase o tempo todo, e parece que essa é uma característica ofensiva do time espanhol, mas não é o caso. A Espanha pensa o futebol naquela escola holandesa do Cruyff. Isso ficou bem caracterizado na Copa de 74, na famosa Holanda de 74, o carrossel holandês, que é um pensamento assim: se você está com a bola, além de estar mais próximo de fazer o gol, você está mais longe de sofrer um gol. E a Espanha leva isso ao extremo. É um time que controla a posse de bola, principalmente como mecanismo e ferramenta defensiva. O pensamento é o seguinte: quanto mais tempo nós estamos com a bola, mais longe nós estamos de sofrer um gol. A gente viu isso muito na Copa de 2010. Eu acho que eu falei sobre isso em algum outro vídeo. Que aquela Espanha de 2010 jogava um futebol até chato, burocrático, mas corria pouquíssimo risco. Era um time baseado naquele Barcelona do Guardiola de 2009, 2010, 2011, que fazia esse futebol de toque de bola, controlava o tempo do jogo, mas tinha um jogador essencial para o seu sistema, que era Lionel Messi, o argentino, que era o principal ator ofensivo daquele Barcelona. E a Espanha não tinha esse jogador, e não tem até hoje. Talvez o Yamal se torne, mas não tem. Então a Espanha sempre foi um time muito seguro, mas meio estéril ofensivamente, digamos assim. E foi assim que eles venceram a Copa lá em 2010, venceram a Holanda. Nessa Copa de 2026 é mais ou menos parecido, com algumas variações. É um time um pouco mais ofensivo que aquele, mas também a ideia é manter a posse de bola para sofrer pouco risco, controlar o tempo do jogo. E a França, que é um time que gosta de esticar a bola, de tomar a bola e rapidamente chegar ao gol do adversário, sofreu demais com isso. Por ser uma equipe que não tem um meio-campista controlador, como foi nas últimas Copas com o Griezmann. O Griezmann saiu, se aposentou da seleção francesa, e quem faz esse meio de campo mais criativo deles é o Olise. O Olise é um jogador muito mais ofensivo, mais incisivo, mais rápido, de passada larga, drible curto, mas ele não é um controlador do timing do jogo, diferente do que era o Griezmann. Então faltou a essa França um pouco do controle do jogo, e a partir do momento que a Espanha abriu 1-0, ficou muito claro que esse seria o grande negócio: a Espanha controlando o jogo e a França correndo atrás da bola para tentar tomar a posse e rapidamente chegar ao gol espanhol. Isso não aconteceu durante o jogo. Para falar a verdade, aconteceu uma vez. Teve um contra-ataque da França, já no segundo tempo, em que a bola foi esticada para o Mbappé e o goleiro, o Unai Simón da Espanha, interceptou a bola, e a bola caiu no pé do Doué, que havia entrado no lugar do Barcola. E ele ficou com a bola ali, não tinha goleiro, mas o pessoal meio na frente dele não soube o que fazer com a bola e acabou chutando em cima do goleiro espanhol, que estava voltando para a área. Foi a principal chance da França no jogo. No restante, aconteceu exatamente o plano espanhol.
o De La Fuente, treinador da Espanha, né, que já treinava a equipe sub-20, conhece todos esses jogadores, ele falou sobre isso no final do jogo, que a França tinha os melhores jogadores, mas a Espanha era uma melhor equipe. Isso ficou muito claro no jogo. A Espanha chegou com um plano, executou o plano perfeitamente e praticamente acabou com as chances da França. O segundo gol foi feito numa tabela ali do time. O Dani Olmo depois fez um passe para o Pedro Porro, que chegou sozinho na área e fez o segundo gol. E assim, em nenhum momento a França de fato machucou a seleção espanhola. Foi uma vitória categórica. A Espanha mostrou ao mundo que mesmo sem uma grande Copa do seu principal jogador, do Lamine Yamal, ela tem esse conjunto e esse estilo de jogo que pode levar a Espanha ao segundo título mundial. O primeiro, como eu disse, foi em 2010. E para mim a Espanha chega com um certo favoritismo para essa final. Já achava isso antes da segunda partida semifinal entre Argentina e Inglaterra e continuo achando, mas a Espanha vai ter que lidar com algumas outras coisas na final. Daqui a pouco eu vou projetar o que deve acontecer, o que pode acontecer, não sou vidente, né? Mas o que pode acontecer no jogo do domingo. Sobre a segunda semifinal, a Argentina venceu novamente de virada, né? 2-1 para cima da Inglaterra. Foi um primeiro tempo bastante nervoso, um jogo bem no estilo de Libertadores que a Argentina tentou impor, com um estilo muito físico, de provocação, pegado. A Inglaterra até que lidou bem com isso, mas a gente sabe desse histórico entre Inglaterra e Argentina. Para quem não se lembra, ou para quem não era vivo na época, não estudou ainda sobre isso, né? Em 1982 houve a Guerra das Malvinas, a famosa Guerra das Malvinas. A ditadura argentina mandou os jovens argentinos para lutarem pelas Malvinas, né? E o exército inglês meio que massacrou os argentinos. E foi uma coisa assim muito traumática aqui nos nossos vizinhos. Na Copa de 86 teve aquele clássico jogo entre Argentina e Inglaterra, no qual o Maradona fez 2 gols, um deles de mão, o famoso gol da mão de Deus, e o segundo que ele driblou meio time inglês e fez o gol considerado até hoje o mais bonito da história das Copas do Mundo. E foi esse jogo que fez do Maradona a lenda que ele é. Ele já era um jogador espetacular, considerado por muitos o principal jogador dos anos 80 ali, de fato era mesmo. Na Europa o pessoal gostava muito do Platini, né, o francês, mas quem sabe, o Maradona era o cara mesmo naquela época. E esse jogo ajudou a aumentar o mito Maradona muito por conta desse contexto histórico entre Argentina e Inglaterra. Eles chegaram a jogar novamente em Copa do Mundo, sempre com esse clima meio tenso, né? Uma vitória para cada lado depois desse encontro de 1986, mas isso ainda está muito vivo na história argentina. E foi a primeira vez que Lionel Messi enfrentou a Inglaterra na sua história na seleção argentina. E, por óbvio, pela primeira vez numa Copa do Mundo. E esse jogo chegou muito carregado dessas emoções. São muitos argentinos lá nos Estados Unidos, desde o Catar a gente tem visto isso, né? Eles incorporaram essa seleção de um jeito assim e acompanham o time a qualquer lugar que eles vão. A seleção da Inglaterra entendeu que o jogo seria tenso no primeiro tempo e brigou junto com a Argentina. Foi um primeiro tempo terrível, várias faltas, muito tenso, muitas discussões por conta desse histórico. Mas no segundo tempo o jogo ficou um pouco mais tranquilo. E a Argentina começou melhor no segundo tempo. Teve 2 chances de gol lá com o Julián Álvares, mas o primeiro gol que saiu foi da Inglaterra. O Harry Kane, principal atacante do time inglês, que estava jogando mais como um meio-campista, um camisa 8, digamos assim, 10 ou 8,
mais ali no meio de campo, fez um lançamento lá para o lado direito, a bola sobrou para o jogador inglês que cruzou e o Gordon fez o gol. Aliás, é bom lembrar, a seleção inglesa chegou para essa Copa com muitas dúvidas, né? O Tuchel, Thomas Tuchel, técnico alemão da Inglaterra, que tem toda uma história Inglaterra e Alemanha, que eu não vou entrar aqui, mas tem toda essa polêmica, né? Todo mundo questionou, mas um técnico alemão na Inglaterra, o que está acontecendo? É como se fosse um técnico argentino aqui no Brasil, uma coisa mais ou menos assim. E ele meio que deu uma desagalo, digamos assim, ou de Felipão. Ele não convocou alguns dos principais jogadores ingleses, bancou a sua escalação. Foi bastante questionado sobre isso, mas a Inglaterra foi chegando. A Inglaterra, que é meio conhecida como amarelona na hora H, perdeu 2 finais de Euro, não havia chegado, ou não chega a uma final de Copa do Mundo desde o título lá em 1966, ou seja, há 60 anos que a Inglaterra não chega a uma final de Copa do Mundo, e eles têm aquela coisa, né? Football is coming home, ou o futebol está voltando para casa. Porque foram eles que inventaram o futebol e o futebol esteve na casa deles só há 60 anos atrás. E tem essa coisa, né, de que a Inglaterra fraqueja na hora H. Mas o Tuchel chegou e foi contratado exatamente para mudar essa fama. O técnico anterior da Inglaterra, Southgate, ele fez bom trabalho, chegou em decisões, mas a Inglaterra continuava com aquele negócio, né, de pipocar na hora H. A Inglaterra abriu o placar. Muito por conta das convicções do seu treinador, do Thomas Tuchel. Jogadores das pontas que ele convocou e bancou. Ele não levou o Cole Palmer, por exemplo, que jogaria numa dessas pontas. E o gol saiu com um dos jogadores bancados pelo Tuchel. Parecia o cenário perfeito. A Inglaterra chegando numa final de Copa do Mundo, vencendo a atual campeã, um jogo tenso contra o melhor jogador do século XXI, Lionel Messi. Era quase que uma vingança contra o que o Maradona fez. Só que aí, meus amigos, a Inglaterra virou Inglaterra e a Argentina virou Argentina. A partir do gol inglês, a Argentina tomou conta do jogo. O time inglês rapidamente recuou para defender o resultado. Isso aconteceu instintivamente no começo. Isso foi antes da parada para hidratação. Depois eu quero falar um pouco sobre esse negócio da hidratação, né? Mas de qualquer forma, a Argentina tomou a rédea do jogo, vem fazendo uma Copa de recuperação de jogos duros no mata-mata em todas as partidas, né? No último vídeo que a gente fez, foi aquela virada histórica de 3-2 para cima do Egito. Depois disso teve um jogo muito difícil que chegou à prorrogação contra a Suíça, em que a Argentina abriu o placar, sofreu um empate e estava nas cordas ali, né? Até que o Embolo foi expulso, e bem expulso. Eu já escrevi sobre isso lá na coluna, né? E a Argentina chegou com esse histórico de muita garra de buscar resultados no final do jogo. E aí começou, né, um jogo de ataque contra defesa, né? O Lionel Messi, que não teve muito espaço no primeiro tempo, veio buscar o jogo no meio de campo para tentar organizar o time argentino, e quando chegava ao ataque fazia aquela ponta direita, mais ou menos o que ele fazia lá no início da carreira dele, quando o dono do Barcelona ainda era o Ronaldinho Gaúcho, né? Antes da chegada do Guardiola lá no Barcelona, era o Frank Rijkaard, o holandês, técnico do Barcelona, e o Messi surgiu como um ponta direito, muito veloz, driblador, inteligente, mas ainda não era esse jogador que controla o jogo todo, e ele pintou para o mundo do futebol como esse ponta direita, né? E nesse jogo, não só nesse, na Copa ele tem feito isso em alguns momentos, mas especialmente nesse jogo contra a Inglaterra, ele meio que emulou a versão jovem de si mesmo e foi fazer esse jogo mais ao lado direito do campo. E dali a Argentina, e atacando, e jogando bola na área, e finalizando. O Enzo Fernandes, sei lá, fez 2, 3 finalizações e veio a tal da parada para a hidratação.
Naquele momento, tudo indicava que o Tuchel resolveria a questão. Chegaria nos jogadores ingleses e diria o que ele foi contratado para dizer: nós podemos chegar à final da Copa. Nós jogamos bola. Nós podemos vencer a Argentina. Nós podemos fazer um segundo gol na Argentina. A questão é que o alemão Tuchel se tornou inglês. E morrendo de medo, resolveu recuar ainda mais. Deu toda a posse de bola para a seleção argentina. Do gol inglês até o gol da virada argentino, a Argentina teve 88% da posse da bola. Só 12% para a Inglaterra, o que é inacreditável. Estou aqui com a camisa do Corinthians. Nos seus piores anos, o Corinthians nunca teve 12% de posse de bola. Mas isso aconteceu numa semifinal de Copa do Mundo com a Inglaterra vencendo por 1-0. E dali a Argentina, ia atacando, até que chegou o momento e Lionel Messi resolveu tomar conta do jogo. E tem sido assim nessa Copa do Mundo, né? Um jogador de 39 anos, cansado, vindo de uma prorrogação, um jogo duro contra a Suíça, num jogo difícil contra o Egito, num jogo difícil contra Cabo Verde, que também foi a prorrogação. E ele parecia o jogador mais leve dentro do campo. Eu acredito que os ingleses que eram vivos em 66 devem ter lembrado do antigo camisa 10, ou que eram vivos em 86, né, devem ter lembrado do antigo camisa 10 argentino Maradona, que aterrorizou eles. Né? O Messi tomou conta do jogo, a Argentina passou a jogar bola dentro da área, o Scaloni foi muito corajoso, tirando defensores, tirou Paredes, tirou o Tagliafico e foi colocando os jogadores de ataque e levantando bola na área. O Tuchel colocou os seus zagueiros lá, colocou o Burn, um zagueiro de 2 metros, para tentar tirar a bola da área, mas o grande erro do Tuchel foi não perceber que o problema não era a bola na área, não era a altura dos atacantes argentinos, até porque muitos deles são muito baixos. Né? O problema não era tentar brigar dentro da área pela bola que chegava, mas impedir que a bola chegasse. E o Tuchel não percebeu isso. Deu liberdade para Messi, para Depou, que entrou no segundo tempo, e a bola começou a pingar lá na área inglesa. E foi assim que a Argentina virou o jogo. O primeiro gol, Messi fez que ia jogar a bola na área, atraiu a marcação inglesa e rolou para o Enzo Fernandes, que sozinho na entrada ali da meia-lua chutou e fez o gol de empate. Isso era 40 minutos do segundo tempo. Quando saiu esse gol, acho que todo mundo sabia que a virada viria. Talvez alguns não soubessem que viria dentro dos 90 minutos, né, ou do tempo normal. A Argentina continuou batendo, até que Messi fez uma jogada de Messi. Ele que estava sempre cortando para o meio para cruzar de esquerda dentro da área ou para finalizar, ele enganou a defesa inglesa, cortou para o fundo e de direita o pé ruim, o melhor jogador do século, e levantou a bola na cabeça do Lautaro Martínez, que entrou e fez o gol da vitória. O árbitro tinha dado 9 minutos de acréscimos, né? Em 9 minutos dá para acontecer muita coisa no campo de futebol. O Tuchel ainda tentou uma cartada meio desesperada, né? Tirou os zagueiros que ele tinha colocado, colocou 2 atacantes ali para ver no que dava, mas ali já tinha acabado. O estádio era todo argentino, a torcida tomou conta. Aliás, uma coisa curiosa, né? Durante o hino em inglês não deu para ouvir nada, porque os argentinos ficaram cantando por cima do hino, algo que é meio até fora do protocolo da FIFA lá. Mas enfim, acontece. Os ingleses até tentaram vaiar o hino argentino, mas os argentinos no grito conseguiram ser ouvidos ali. A gravação não deu para ouvir muito bem, mas o pessoal cantou o hino com tanta raiva que deu para ouvir. E aí no fim do jogo foi uma apoteose argentina nos Estados Unidos, né? Uma vitória emblemática.
até pintou uma bandeira lá dizendo que as Malvinas eram argentinas. Isso pode dar problema, inclusive, não pode ter manifestação política de jogadores em Copas do Mundo, a FIFA não permite isso. Pode ser até que venha uma multa, mas uma multa é só uma multa, né? A mensagem está sendo passada. E assim a Argentina chega à final da Copa do Mundo. Antes de projetar essa final, eu queria só dizer uma coisa. A Copa do Mundo do Lionel Messi é um negócio meio fora do normal. Assim. Em 2022, ele foi, sem dúvida nenhuma, o principal jogador da Argentina. Fez 7 gols, deu 3 passes para gol. Foi consagrado com merecimento o melhor jogador daquela Copa do Mundo. Muita gente já colocava o Messi como um dos jogadores com uma das atuações mais memoráveis da história das Copas, ali junto com o Maradona em 86 e junto com o Garrincha em 62. Foi uma Copa exuberante do Messi. Naquele momento ele tinha 35 anos já, né? Eu lembro das narrações, muita gente já dizia: em sua última Copa do Mundo, Messi conquista finalmente a taça que ele tanto queria. A gente lembra daquela foto emblemática de 2014, né, quando a Argentina perdeu a Copa aqui no Brasil, e o Messi ficou encarando a taça, meio que dizendo: a gente ainda vai se encontrar um dia, e isso aconteceu em 2022. Depois até da Copa foi um negócio meio engraçado, né? Toda a foto que o Messi postava, ele estava meio abraçado com a taça, dormiu com a taça. Foi um negócio até meio exagerado mesmo. E ninguém imaginava que ele teria fôlego para chegar a essa Copa. E se chegasse, ele não teria pernas para jogar a Copa do Mundo do jeito que ele está jogando. Ele está no futebol dos Estados Unidos, que há quem diga, o jornalista lá, o Mauro César Pereira, tem uma definição disso, que o futebol nos Estados Unidos é um esporte recreativo. E é mais ou menos isso, né? Nos Estados Unidos o que pega mesmo é o basquete, o futebol americano, o beisebol, né? O futebol não é muito querido por lá, a não ser pelo futebol feminino. Mas está sendo um negócio inacreditável, né? O Messi se preparou nos Estados Unidos para fazer até aqui a sua melhor Copa do Mundo. É um negócio meio fora do normal. Um jogador de 39 anos que surgiu e começou a ser colocado nas discussões de melhor jogador da história aos 19 anos, e 20 anos depois ele está sendo o melhor jogador da Copa do Mundo. Ele mudou totalmente. Eu falei aqui em algum momento no vídeo, né, que quando ele surgiu ele era um ponta-direita driblador, não era esse jogador cerebral. Ele foi se transformando ao longo do tempo. Com o Guardiola lá no Barcelona, ele saiu da ponta, veio mais pro meio, o famoso falso 9. Depois ele virou um armador no trio MSN lá com o Neymar e o Suárez. Ele virou um meio-campista, um preparador de jogadas, por mais que sempre tenha feito muitos gols, né? Lá em 2019, para mim, a versão mais impressionante do Messi como jogador de futebol, quando ele fazia tudo, né? Ele era o arco e a flecha, armava o time e chegava para finalizar. Em 2022 ele mostrou essa persona mais de liderança, quase maradoniana, né? Um jogador mais carnal. Ele era conhecido na Argentina como um jogador muito frio, era chamado de pecho frio, né? Peito frio. Ele sentia os jogos, era um cara muito comportado. E em 2021, isso mudou, na vitória da Copa América aqui no Brasil durante a pandemia. Em 2022, na Copa, ele já era um jogador diferente. Mas nessa Copa de 2026, eu acho que ele incorporou ainda mais essa questão do líder de fato ali, não só uma liderança técnica, isso ele sempre foi, mas um líder emocional. E ele tem carregado a Argentina, carregou a Argentina até essa final. Os coadjuvantes do time, Lautaro, Julián Álvares, Enzo Fernandes, McAllister, o Almada, o Paredes, esses jogadores estão apenas assistindo
assistindo o Lionel Messi e assistindo ao Lionel Messi fazer o que ele tem feito nessa Copa do Mundo. Então é inacreditável. Para mim, ele será eleito o melhor jogador da Copa, independentemente do que vai acontecer na final. E eu vou falar sobre essa final agora. Bom, então teremos a final da Copa do Mundo nesse domingo, né? Esse jogo vem com uma carga também interessante. A Espanha, que joga um estilo de jogo que eu falei aqui, de muita posse de bola, de trabalhar com a bola no pé, e a gente citou o que aconteceu em 2010, era um time muito baseado naquele futebol do Guardiola, do Barcelona do Guardiola, que tinha Messi como seu principal jogador. Esse estilo continua na Espanha. Aliás, é uma coisa marcante, né? A Espanha, ela tem uma escola de futebol, um pensamento de futebol que extrapola a sua seleção principal. Se você for acompanhar os jogos do Barcelona, da seleção principal, da seleção sub-20, do Barcelona feminino, da seleção de futebol feminino, elas jogam praticamente da mesma forma. É um tipo de formação que acontece, que é deliberada da Federação Espanhola de Futebol. Nas escolinhas de futebol espanholas, especialmente do Barcelona, os jovens, as crianças, são ensinadas a jogarem esse tipo de futebol que a gente está vendo na Copa do Mundo, de posse de bola, de toque curto, de muita inteligência tática, saber o que está fazendo, né? Mas o ápice desse futebol aconteceu no Barcelona, do Guardiola, especialmente nos anos de 2010, 11, quando o principal jogador, o principal catalisador ofensivo desse futebol era o argentino Lionel Messi, que chega nessa final. Então tem toda uma dificuldade, digamos, especialmente do torcedor catalão, de torcer contra o Messi, porque ele é o principal ídolo e um dos principais símbolos desse tipo de futebol que hoje a Espanha joga. A Espanha, a gente sabe, né, foi para essa Copa do Mundo principalmente com jogadores do Barcelona, nenhum jogador do Real Madrid, só o Cucurella, né, o lateral esquerdo, que hoje é jogador do Real Madrid, mas foi contratado ao longo da Copa do Mundo. Quando ele foi convocado, ele ainda era um jogador do Chelsea. Então tem toda essa questão de que a seleção espanhola tem um DNA barcelonista, não só pelos jogadores. Por exemplo, o Rodri não é um jogador do Barcelona, mas ele tem essa característica de um jogador num estilo barcelonista de futebol. Um estilo que nasceu com o Cruyff, que a gente já falou. O Cruyff de 1974 era jogador, mas ele foi treinador do Barcelona. A gente lembra, né? Lá com o Romário, nos anos 90, quando o Romário jogou lá, o Cruyff era seu treinador. E o Barcelona já ensaiava esse estilo de jogo que eventualmente chegou à seleção brasileira, não, a seleção espanhola, com Del Bosque, agora com De La Fuente, né? Esse estilo de jogo com o Luiz Henrique, esses treinadores que beberam muito na fonte do futebol barcelonista, e esse futebol que o Cruyff ajudou a implementar muito com jogadores holandeses e sul-americanos. O Barcelona teve, por exemplo, na sua história, só de brasileiros que foram espetaculares, que chegaram a ser melhores do mundo: Romário, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Esses jogadores ajudaram a criar um estilo de futebol espanhol no que diz respeito à habilidade. E jogadores argentinos também. O Maradona chegou a jogar no Barcelona, o Riquelme, e o principal deles, Lionel Messi, né? Que saiu da Argentina, foi para Barcelona. Eu não sei se todo mundo conhece essa história, né?
O Messi, quando criança, foi diagnosticado com uma doença hormonal que impediria o seu crescimento, uma deficiência nesse sentido, né? E o tratamento dele foi bancado na Argentina pelo Newell's Old Boys por um tempo, mas o time argentino não conseguiria bancar todo o tratamento. E aí a família do Messi mudou para a Espanha, para Barcelona, para Catalunha, né? E lá ele foi receber o seu tratamento e se formou nas canteiras da base espanhola, La Masia, né? E ele cresceu com uma geração espetacular de jogadores espanhóis. Xavi, Iniesta, Busquets. Esses jogadores que ajudaram a moldar o estilo da seleção espanhola que venceu a Copa em 2010, mas o principal jogador era, novamente, Messi, o argentino. E ele recebeu proposta para ser naturalizado espanhol. Acho que muita gente deve conhecer mais ou menos a história, mas é o seguinte, o Messi na base do Barcelona já era um projeto de gênio do futebol, né? E a Espanha percebeu isso e falou, meu Deus, a gente precisa naturalizar esse garoto, né? E aí teve um campeonato de base em que a família do Messi chegou a conversar com a Federação Argentina. Falou, olha, estão querendo naturalizar o garoto. E aí, vocês vão fazer alguma coisa? O pessoal da seleção argentina não conhecia o Messi, porque ele não se formou na Argentina. E depois eles viram alguns vídeos do Messi no treino. Tem até, eu vi um vídeo esses dias sobre isso, né? Eles viram o vídeo e falaram, não, mas não dá pra gente analisar um jogador com um vídeo acelerado. Coloca na velocidade normal. Aí. Só que aí o cara falou, não, está na velocidade. Aí que os argentinos pularam da cadeira e falaram, meu Deus do céu, a gente tem um novo Maradona. Agora é a hora, né? E aí inventaram um amistoso lá e chegaram a convocar o Messi e aí ele não poderia mais ser naturalizado espanhol. Poderia ser naturalizado espanhol, evidentemente, mas não jogar pela seleção espanhola, porque naquela época você não podia ter jogado por uma seleção e depois jogar por outra. Hoje em dia acho que até dá para fazer isso, mas na época não dava. Enfim. Mas o Messi nunca quis defender a seleção espanhola, ele sempre se sentiu, por mais que não tenha se tornado um adulto, né, adolescente, adulto na Argentina, ele sempre se sentiu argentino. E aí ele foi jogar na seleção argentina e viveu todo um drama até 2022. A Argentina não vencia um grande campeonato, foi vencer a Copa América de 2021 com o Messi já chegando ao fim da passagem, ao fim da passagem, assim, se imaginava, né, em 2021. Venceu a Copa América, mas não ganhava nada desde 92. Ficou anos sem ganhar nada. E sempre decepcionando em Copas do Mundo, sem e com o Messi. Ele iniciou sua trajetória em Copas com a Argentina em 2006, jogando com o Scaloni, que hoje é treinador. Eles jogaram juntos na Copa de 2006. O Messi ainda garoto, teve pouco tempo ali, não atuou por muitos jogos na seleção argentina. Em 2010 ele já era o melhor do mundo, mas não fez uma Copa espetacular. Era um time treinado pelo Maradona e foi uma zona total. Por mais que ele tenha jogado bem, não foi uma Copa de Messi. Em 2014 eles chegaram à final, mas acabaram perdendo. Inclusive o Messi teve uma chance de fazer o gol da vitória, não fez. E a Alemanha venceu aqui, a famosa Alemanha do 7-1, né? Ganhou do Mario Götze, que depois sumiu do futebol. O cara só fez o gol do título e praticamente nada mais. Em 2018 foi aquele fiasco com o Sampaoli, um time que era outra zona. E muita gente ali já imaginava, a história do Messi acabou. Ele já havia se aposentado, aliás é curioso. A final da Copa do Mundo vai acontecer no MetLife, em Nova Jersey. Em 2016, quando a Argentina, com o Messi perdendo o pênalti, perdeu pela segunda vez consecutiva a Copa América para o Chile, o Messi se aposentou da seleção. Ele dizia, isso não é para mim.
Ele foi convencido a voltar à seleção argentina e olha o que aconteceu. Em 2022 ele conquistou o mundo com a camisa da Argentina. Deu uma devagada, mas vamos lá. Voltando à final, tem toda essa questão. O time espanhol joga um futebol que o Messi entende. O principal nome desse estilo de futebol vai estar do outro lado. Mas esse estilo de futebol, por mais que tenha um jogador marcante, ele é um estilo de futebol muito coletivo. E a gente viu isso especialmente na semifinal contra a França, o coletivo vencendo as grandes estrelas. Por mais que tenha uma estrela na seleção espanhola, que é o Lamine Yamal, o jovem, esse estilo de jogo é muito coletivo. E a Argentina, que é conhecida por um futebol também de posse de bola, isso historicamente, o famoso toco e me voe, ou toco e me apresento, né? Um jogo de troca de passes, é um futebol parecido em conceito com o futebol espanhol, e por isso essa final deve ser muito interessante, mas ele é diferente na execução. O futebol espanhol é um futebol muito mais, que a gente chama de posicional. Vou explicar. A Espanha tem os jogadores muito bem distribuídos em campo e fazem a bola rodar entre esses jogadores posicionados para eventualmente chegar ao ataque. A Argentina não. A Argentina troca muitos passes, mas ela movimenta os jogadores e mantém a bola num espaço mais ou menos parecido dentro de campo, e assim eles tentam confundir a marcação para chegar ao gol. No início da Copa, a Argentina fez muito bem isso, né? Passou pela fase de grupos de braçada, né? Em céu de brigadeiro. Mas no mata-mata sofreu demais, e a gente tem visto que a Argentina tem muita fragilidade defensiva, especialmente do seu lado esquerdo defensivo, né? Onde está o Tagliafico. Quem começou a Copa foi o Molina, que é um zagueiro que fazia ali a lateral esquerda, porque o Tagliafico chegou à Copa lesionado, mas o Tagliafico eventualmente voltou à sua melhor forma e reassumiu a posição. Então é um estilo, uma final que tem um estilo, tem duas seleções com identidade. Isso é o mais curioso dessa final. São dois times que gostam da posse de bola, que vão tentar ficar com a bola para executar o seu plano, mas são planos diferentes no método, né? A ideia é parecida, mas a forma de fazer é um pouco diferente. A Espanha está mais descansada. Para além de ter vencido seus jogos com um pouco mais de tranquilidade, menos drama, né? Tem um dia a mais de descanso. A primeira semifinal aconteceu na terça-feira e o jogo entre a Argentina e a Inglaterra foi na quarta. É um dia a menos de descanso, isso faz diferença. Tem feito diferença nas últimas Copas do Mundo. Geralmente quem joga a primeira semifinal vence a Copa, porque chega um pouco mais descansado. E a Argentina tem dado sinais de cansaço, mas ao mesmo tempo tem dado sinais de não desistir. Uma das frases dos cânticos da torcida argentina diz que eles estão lutando ali, algo parecido com a última de Messi, ou a última Copa do Mundo de Léo, né? Então tem toda uma mobilização nacional em torno dessa última Copa do Messi, e o Camisa 10 entendeu isso e ele está também entregando tudo que resta dele para tentar fazer essa torcida feliz. E eu não sei se isso vai entrar em campo, como entrou contra a Inglaterra. É um jogo com uma carga emocional diferente. Contra a Inglaterra, os argentinos entraram para a guerra. E contra a Espanha eu não acho que vai ser assim. Até porque o Messi fez toda a sua história como jogador de clube na Espanha. Então tem essa questão, essa carga emocional que é diferente. É diferente. O Messi chegou a dizer em algum momento
da vida dele que ele gostaria de viver para sempre em Barcelona. Ele, quando saiu do Barcelona, chorou copiosamente, né? Não queria ter deixado o clube. Então ele tem também uma história com a Espanha, e a Espanha tem essa história, ou pelo menos os jogadores mais ligados a esse estilo de jogo barcelonista têm uma história com o Messi. Então vai ser interessante da gente ver até que ponto os jogadores de ambos os times estarão dispostos a ir para esse jogo mais pegado. Eu tendo a achar que se o jogo for para esse lado mais tenso que a Argentina impôs no jogo contra a Inglaterra, isso deve favorecer a Espanha. Parece um time com a cabeça mais fria, um time com a cabeça mais no lugar, que não vai se deixar levar por um clima bélico, digamos assim. E eu imagino que o Scaloni, treinador argentino, também saiba disso. Então ele deve planejar algo diferente para essa Copa do Mundo. A gente precisa entender, o que aconteceu na semifinal não foi só por causa dos nervos, friamente falando, mas foi algo também planejado, de tornar o jogo um jogo de guerra. Porque isso favoreceria a Argentina. Por mais que a Inglaterra não tenha caído totalmente na pilha, aquele primeiro tempo do jeito que foi, favoreceu a Argentina, porque ela descansou um pouquinho no jogo. E estava com pernas para virar na segunda etapa. Se a Espanha conseguir colocar o seu plano de jogo, a Argentina deve se cansar. Porque o que a Espanha adora fazer é deixar o outro time correndo atrás da bola. E a Argentina não tem fôlego para ficar correndo atrás da bola por 90 minutos. Até porque corre com 9 jogadores. O goleiro, o Dibu Martínez, não está na marcação, e o Messi também não. O Messi se poupa durante o jogo para dar o sprint nos momentos mais necessários, mais decisivos. A gente tem visto isso nessa segunda fase da carreira dele, de 2018, 2017 para cá. O Messi praticamente não marca mais ninguém. Ele caminha durante o jogo, vai andando, vai analisando, e na hora H ele ataca. E ele é um homem de 39 anos, por mais que ele esteja fazendo uma Copa aparentemente exuberante fisicamente, ele tem se guardado durante os jogos e ele projeta essa força que ainda resta para ele nos momentos mais importantes. Se a Espanha abrir o placar, especialmente no primeiro tempo, eu acho que vai ser muito difícil da Argentina conseguir virar novamente. Agora, se o jogo for mais enrolado, ou se essa briga pela posse de bola favorecer a Argentina, aí eu acho que a Argentina tem chance. Porque quando o jogo está muito igual, é a hora que o gênio aparece e faz a diferença. E o Messi tem feito a diferença nesses jogos de igualdade, né? Quando a Argentina está pau a pau contra o time, é que ele aparece e tem feito a diferença. Ainda tem uma esperança espanhola de que o Yamal possa ser esse jogador. Até agora não foi. E o Yamal é curioso, né? É um jogador de 19 anos que joga mais ou menos na mesma posição que o Messi jogava, um estilo de jogo razoavelmente parecido, um jogo com ponta direita, driblador, inteligente. O estilo de jogo dele lembra mais o do Neymar, para falar a verdade, não é bem o do Messi. O Messi carrega a bola muito mais próximo do corpo e tudo mais. O Yamal dá aqueles dribles mais desconcertantes no estilo do Neymar, do melhor Neymar, que já passou. O Yamal joga mais ou menos assim. Mas a gente lembra, na Copa América de 2021, o melhor jogador daquela final entre Brasil e Argentina foi o Neymar. O time da Argentina sofreu muito para marcar o Neymar naquele jogo. E eu acho que se o Yamal tiver um desses dias inspirados, pode ser por ali que a Espanha construa a sua vitória. Até porque o Yamal joga exatamente do lado direito do ataque espanhol, ou seja, o lado esquerdo defensivo da Argentina, onde estão as principais fragilidades desse time. A gente vai precisar ver se o Scaloni vai conseguir um plano de jogo
para neutralizar esses problemas na final. Até agora ele não conseguiu. Foram 7 jogos de Copa e o lado esquerdo defensivo da Argentina tem sido problema em praticamente todos eles. Todos os jogos a Argentina sofreu ali daquele lado esquerdo. Na Copa do Mundo passada, a final contra a França, o Scaloni montou um plano de jogo para neutralizar o Mbappé. O Mbappé jogava lá do lado esquerdo do ataque francês, lado direito da defesa argentina. E ele montou um plano que conseguiu neutralizar o Mbappé por 70 e poucos minutos. Quando eles não aguentaram mais, o Mbappé foi lá e fez 3 gols na final. A Argentina tem dificuldade na marcação. Esse grupo é um grupo que não consegue segurar esses atacantes mais incisivos. Então vai depender um pouco de como vai estar o Yamal nesse jogo e como o Scaloni vai montar o time para tentar segurar esse ataque, principalmente pelo lado direito espanhol, onde tem Yamal e tem o Pedro Porro, o lateral que está jogando demais nessa Copa do Mundo. A defesa da Espanha tem talvez um antídoto para o Messi, que é o Cucurella, jogador que hoje, a gente falou, né? Hoje é do Real Madrid. É um lateral esquerdo muito rápido, que marca muito bem, ajuda no ataque, mas a sua principal característica é defensiva. E ele vai ficar bem daquele lado onde o Messi gosta de jogar. E aí vai ser uma batalha difícil pro camisa 10 argentino. Não é fácil passar pelo Cucurella. Ele é um jogador muito físico, muito rápido, e o Messi, por mais que seja genial, não é mais um jogador rápido como ele foi no início da carreira. Então vai ser curioso de ver esses duelos que vão acontecer nas pontas, né? Na ponta direita espanhola contra a lateral esquerda da Argentina e vice-versa, né? Na ponta direita da Argentina contra a lateral esquerda da Espanha. Tem um histórico, né, entre Messi e Yamal. Eles nunca jogaram juntos, são ídolos do Barcelona. O Messi é o maior deles e o Yamal é o ídolo atual, digamos assim. Mas eles têm um histórico, não sei se todo mundo já viu. Tem uma foto que já se tornou clássica do Messi quando era garoto, ainda de cabelo comprido, dando banho no Yamal, que era um bebê. Evidentemente, ninguém imaginaria que o Yamal seria hoje o camisa 10 do Barcelona, algo que o Messi foi a carreira inteira. Eu já vi gente até falando que, não, porque o Yamal tinha, não sei o que o Barcelona não tinha. Na verdade, aquela foi uma campanha da Unicef, na época, que patrocinava o Barcelona e colocou o Messi para dar banho numa criança qualquer. E aí a família do Yamal inscreveu ele lá e no fim o Yamal foi o bebê que tomou banho do Messi. E hoje em dia a gente vê, né? Os dois numa final de Copa do Mundo, os dois ídolos do mesmo clube, usando a mesma camisa. É uma história impressionante, né? Só o futebol tem essas coisas, né? E a gente vai ver, né? O cara que deu banho no bebê e o bebê tá lá na final da Copa do Mundo contra ele 20 anos depois. Um negócio inacreditável. E só mais uma coisa, eu ouvi durante essa semana, nessa preparação para a final da Copa do Mundo, uma coisa curiosa que eu acho que tem a ver. Os dois times têm esse estilo parecido, eu expliquei aqui, mas a Espanha joga o futebol de escolinha de futebol, que é muito bem pensado, muito bem treinado, muito bem arquitetado, e a Argentina joga o futebol do terrão, o futebol de rua, que é de habilidade, é de saber o que está fazendo, mas tem algo a mais. Que é essa catimba que a gente conhece, que a gente vê na Libertadores, que a gente tem visto ao longo da Copa do Mundo. Aliás, a imprensa inglesa ficou maluca, né? Depois da eliminação, falando que a Argentina fez jogo sujo, usou de artimanhas e tudo mais. Mas assim, isso é parte do jogo. A gente viu já nessa Copa do Mundo o Paraguai fazendo isso. O Paraguai fez isso contra a Alemanha, deu certo, passou pela Alemanha, e fez contra a França e levou o jogo quase até o final no 0-0. Acabou perdendo
num pênalti batido lá pelo Mbappé, mas quase levou o 0-0 e quase levou o jogo para os pênaltis. E assim, os europeus não têm noção de como é o futebol sul-americano, mas a gente aqui conhece, né? O futebol sul-americano é feito também disso. De habilidade, de técnica, de emocional e também de provocações. E a Argentina é um time que consegue agregar todos esses aspectos do jogo. Mas eu acho que, por ser a Espanha na final, isso não deve entrar muito no campo. A gente vai saber qual será o campeão no domingo. Eu acho que a Espanha é favorita para esse jogo, mas não dá para descartar a Argentina, principalmente depois de tudo que eles fizeram nessa Copa. E é um time que fez o seu melhor jogo na semifinal. Sofreu contra Cabo Verde, foi surpreendente, mas passou. Quase foi eliminado pelo Egito. Perdia por 2-0, mas passou. Estava sofrendo contra a Suíça e tudo indicava que a Suíça viraria aquele jogo, mas passou. Tomou o primeiro gol contra a Inglaterra, mas passou. E agora, meus queridos, vai pegar a favorita Espanha na final e é aquela coisa. Pode ser campeã. Ainda mais por ter Lionel Messi no seu time e toda essa mobilização nacional que está acontecendo. Os torcedores nos Estados Unidos, os torcedores na Argentina, em volta do mundo. A gente vê vídeos lá em Bangladesh como maluco com o Messi, né? Eu acho que tem uma coisa meio metafísica acontecendo com essa Argentina e pode culminar com o título. Eu não sou uma pessoa que acredita muito nisso. Mas caso venha o título da Argentina, aí pode ser que eu mude um pouco de ideia. É um pouco isso, né? A gente tá chegando ao final dessa Copa do Mundo. Queria falar rapidinho da disputa do terceiro lugar, que é o jogo mais broxante da Copa do Mundo, né? Ninguém quer jogar esse jogo. A gente lembra muito bem, né? No Brasil, em 2014, tomou 7-1 e tinha mais um jogo. E aí tomou aquele 3-0 da Holanda que não viu a cor da bola porque estava completamente anestesiado. Mas nessa disputa de terceiro lugar tem algo interessante. O Thomas Tuchel precisa dar uma resposta para a torcida inglesa, porque foi uma eliminação muito na conta do treinador. E a França está dando adeus ao seu treinador que levou a França a 2 finais de Copa do Mundo, um título e um vice nos pênaltis, que é o Deschamps. O Deschamps que foi campeão em 1998 como jogador. É um cara muito querido ali, ele perdeu a mãe durante a Copa do Mundo e teve toda uma mobilização dos atletas ao redor dele. A gente já sabe que o Zidane vai assumir a seleção francesa depois da Copa do Mundo, mas certamente haverá uma mobilização dos jogadores franceses para darem uma despedida mais honrosa para o Deschamps. Então esse jogo de terceiro lugar, por mais que ele não valha nada, só o terceiro lugar, tem essa questão, né? Os dois times querendo dar uma resposta para o seu... A França querendo dar uma resposta para o seu treinador, um final mais digno, e o treinador inglês tentando dar uma resposta para a torcida inglesa, dar um final mais digno para a Inglaterra na Copa do Mundo. Então tem essa questão, fora a rivalidade, né? França e Inglaterra, que não tem todo um histórico entre eles lá na Europa. Então é assim, no sábado, disputa do terceiro lugar, França e Inglaterra. Eu imagino que a França vença esse jogo. O Mbappé está empatado na artilharia da Copa do Mundo com o Messi com 8 gols. E certamente ele vai tentar buscar essa artilharia nesse jogo de terceiro lugar, que costuma ser uma coisa mais futebol bailarino, né? Saem muitos gols e tudo mais. E no domingão tem a grande final entre Espanha e Argentina. Novamente, acho a Espanha favorita, mas eu não descarto a Argentina. A minha torcida é pela Argentina, eu espero que eles vençam. É isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo. Façam o tradicional, like, se inscrevam no canal, acompanhem a coluna Aprem Comunicação na Copa lá no portal da Aprem. Também na Web Rádio você acompanha toda a programação musical e ao longo da programação a gente tem alguns programas que entram
E também tem a coluna, a pré-comunicação na Copa, que entra na Boa. Muito obrigado a todo mundo. Depois da final a gente deve fazer mais um vídeo aqui, não sei ainda o dia, mas vai rolar analisando o que aconteceu na final. E aí, de repente, tudo que eu falei aqui cai por terra. Veremos. Tchau. A pré-comunicação na Copa, com Álvaro Gomes.